Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar do Matheus Gonçalves, hein? Que situação estranha, situação indesejada, né? Pelo torcedor cruzeirense e também pelo Cruzeiro. Falar também do desabafo do Caio Jorge, não sei se vocês viram isso, um desabafo do Caio Jorge. E também da situação do Lucas Silva, que tem chance de entrar na lista de atletas com mais jogos na história do Cruzeiro Esporte Clube. Tá bom? Antes disso, galera, se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo. Vamos rumo a 20 mil inscritos. Quase 20 mil pessoas inscritas nesse canal. Muito obrigado pela a parceria de todos vocês aqui todos os dias. Tamo junto, tá? Vamos falar um pouquinho, então, primeiro desse Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves até jogou ontem, né? E tem algumas aspas fortes dele aí sobre a situação dele no Cruzeiro, de não ter concretizado. E o Vene Casagrande trouxe algumas informações muito interessantes. Vamos lá. Ele tinha trazido ontem, né, uma informação do Samuel Venâncio também, que o Samuel deu primeiro que não ia vir. Flamengo, nesse momento, desistiu de vender do Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. Mês depois, a Raposa topar pagar 3,5 milhões de euros à vista e por 50%, ou seja, foi à vista. Uma pessoa do Flamengo me resumiu: a pressa em se definir em um encontro vai dar em casamento é um equívoco. Tá. A pressa em se definir em encontro que vai... se passou, né? O time mineiro não gostou nem um pouco da postura do Fla. O entendimento do Cruzeiro é que o Flamengo voltou atrás de acordo verbal por conta da repercussão negativa. Vamos falar sobre isso. Então, o veto da venda, e essa informação é importante, o veto da venda do Matheus Gonçalves não foi do departamento de futebol do Flamengo, foi do presidente, foi do BAP. Inclusive, em nenhum momento o departamento de futebol do Fla participou das negociações. As conversas sempre foram de presidente para presidente, de BAP para Pedro Lourenço. Os empresários do Matheus Gonçalves vão tentar reverter a situação, pois o jogador já tinha topado e estava animado com a transferência. Ele comemorou ontem no gol, né? E ele falou também sobre isso. Fiquei surpreso, não estava sabendo disso. O que estava sabendo era que BAP e o Pedrinho estavam alinhados na negociação. Se o Flamengo não quiser me vender, vou trabalhar muito para ter oportunidade com o Felipe Luiz. Essas foram as aspas dele, do nosso querido Matheus Gonçalves. Cara, primeiro, muito amadora o jeito que o Flamengo tratou essa negociação do Matheus Gonçalves, né? Parece que vendeu e depois que viu que a repercussão era negativa, porque a galera, todo mundo acha que o moleque é bom, que tem valor. Opa, pera aí, vamos esperar um pouquinho. Aí passou mais um tempo, não vou vender não. Sendo que já topou a quantia, já topou as condições, o jogador já topou, o treinador já topou dos dois clubes. É uma situação muito desagradável. Uma situação amadora, né? Que beira o amadorismo. E isso é o que está acontecendo com o departamento de futebol do Flamengo e essa comissão do Flamengo, né? Em nenhum momento eles conseguiram tratar o futebol de maneira profissional quando foi preciso, né? Teve dificuldades, né, não só da situação do Pedro, que o Felipe Luiz foi muito profissional, mas teve as paradas das conversas vazadas do Mauro César, teve também notas respondendo jornalistas. Então a situação do Flamengo tá meio complicada. O bastidor do Flamengo tá muito movimentado, tá muito polêmico. E essa, pra mim, foi mais uma situação complicada, que tem a ver com o Matheus Gonçalves, porque é um cara que o Cruzeiro agregaria demais, acho que agregaria pro jogador que não tá tendo espaço. Provavelmente não vai ter espaço, é muita gente no Flamengo. E o Cruzeiro, ele ia ter mais oportunidade, ele ia ter mais espaço, e eu acho que o jeito que ele ia se desenvolver no Cruzeiro ia agregar demais pra carreira dele e pro Cruzeiro. Seria uma contratação top, ótima pro Cruzeiro, que daria mais um jogador para ter mais qualidade para esse elenco, para dar mais diversidade para esse elenco e para o Leonardo Jardim, mas muito amador o jeito de que não se concretizou, né? O Matheus Gonçalves falar, o presidente já tinha topado, por mim eu não tô sabendo que não tô vetado não, essa venda. Então mostra muito que veio do Flamengo, não veio do Matheus Gonçalves, não veio do empresário, não veio do Cruzeiro, e sim do Flamengo, que tratou muito mal essa negociação, que não soube conduzir com respeito, né? Com qualidade. Acho que o Flamengo passou um pouquinho, se perdeu aí. Acho que muito por causa da repercussão negativa, isso é um fato. E quem sai de mão a banana é o Cruzeiro nesse caso, né? Porque era um jogador muito importante. O Cruzeiro tinha uma oportunidade boa de mercado, 50%, 3 milhões e meio à vista de euros. Não sei se vai ter outro jogador dessa qualidade, com 3 milhões de euros à vista, que vai trazer o que ele traz.
E agora o Cruzeiro tem que entender se vale a pena mesmo trazer um jogador dessa posição ou o Matheus Gonçalves era uma exceção. Acho que é uma relação que o Pedrinho, o Pedro Júnior vai ter que debater com o Leonardo Jardim e entender se tem outra oportunidade, se tem outros nomes antes mesmo de falar que vai atrás, porque talvez não faça sentido, né? Mas pro Cruzeiro, notícia ruim, notícia péssima nesse sentido, mas que não vai afetar muito o elenco do clube, né? Lógico que ele traria mais qualidade, lógico que ele traria mais diversidade, mas o elenco do Cruzeiro é muito bom ainda, tem muita qualidade e dá pra seguir assim. Óbvio, qualquer peça que chega vai somar, vai melhorar, mas não necessariamente vai mudar o patamar ou deixar esse time que está devendo para a campanha do Brasileirão. Então acho que o Cruzeirense também pode ficar tranquilo, por mais que a situação tenha sido muito desagradável, tá? E o Caio Jorge, Matheus, o que é? Cara, o Caio Jorge ele deu uma declaração forte sobre sua situação, sobre seu momento vivido. Foi um desabafo. Ele tá muito bem, ele tá perdendo muito dinheiro, né? Todo mundo sabe que ele faz o Pix quando dá uma assistência. Mas ele comentou: há 2 anos e meio estava em uma cadeira de rodas. O que ele quer dizer com isso? A aspa dele é a seguinte, ó. Vou pegar todo o trecho, tá? O ano passado, desde o Sul-Americano, eu venho me cobrando de alguns gols que venho perdendo, mas neste ano as coisas estão acontecendo bem. Vocês vão vendo pelos números, mas tenho certeza que posso ajudar muito mais que minha equipe, minha equipe. Consigo desempenhar muito mais e é só o início. Nada me abala. Quando eu chego no Cruzeiro, tenho um momento não favorável, mas consigo dar a volta por cima com muito trabalho. Aí a aspa forte. Há 2 anos e meio estava numa cadeira de rodas com o joelho operado. Não sabia se iria voltar a jogar. Estou muito feliz pelo meu momento e espero continuar assim. Eu gostei do primeiro gol, foi uma jogada que eu fui construído. Faço passe com o Matheus Pereira e consigo concluir a gol rápido. São grandes jogadores, mas eu também sei da minha qualidade, do meu potencial. E na artilharia eu vou continuar fazendo gols para ajudar o Cruzeiro. Porque saiu uma informação que o Cruzeiro, desde que o nome virou Campeonato Brasileiro em 1971, que o Galo foi campeão brasileiro, o Cruzeiro não tem artilheiro. O último artilheiro foi em 70, com o Tostão. Acho que 12 gols em 18 jogos. Esse foi o último artilheiro do Cruzeiro em Campeonato Brasileiro. E o Caio Jorge hoje é o artilheiro do Brasileirão. E, cara, realmente, né, pra quem não se lembra, antes mesmo do Cruzeiro, ele foi pra Juventus. E na Juventus, quando ele vai pra Juventus, ele tem uma lesão grave. Ele opera o joelho. E nessa operação, ele fica muito tempo afastado. E foi uma situação bem complicada pra ele, né? Porque é um jogador jovem, que precisava jogar, tinha acabado de chegar na Europa com um sonho de seleção. E tem essa queda, machuca e não consegue desempenhar bem. Ele não consegue, depois que voltou, ele não conseguia jogar tão bem. Veio pro Cruzeiro ano passado, ele fez um ou outro gol, mas ainda assim não tinha desabrochado, não tinha se soltado, voltado a ser aquele Caio Jorge que a gente conheceu lá no Santos. Ele não tinha voltado a ser jogador. E este ano, tudo mudou. Óbvio, o time do Cruzeiro é melhor. Mas ano passado ele vinha perdendo algumas chances que esse ano, por exemplo, ele não tá perdendo. Tem oportunidade, ele vai e crava. É um cara que tá fazendo gol todo jogo. É um cara que tá sendo muito especial nesse Brasileirão, que tá jogando muita bola e que a gente tem que falar. Se a seleção brasileira esperar mais um pouquinho e o Caio Jorge também continuar nessa fase, pode ser uma situação que ele possa até aparecer na seleção brasileira, mas isso é tema para outro vídeo pra gente falar isso, tá bom? E só pra gente terminar, galera, eu quero ver a opinião de vocês sobre o Matheus Gonçalves aqui, que vocês deixam aqui no comentário também. E também sobre essa fase do Caio Jorge, que é o melhor jogador do Cruzeiro, né? Um cara mais decisivo em relação a gols. Que o Lucas Silva, ele já trouxe a informação que ele renovou o contrato até 2027, né? E poderá alcançar o top 20 da lista de cruzeirenses. Por quê? Com 32 anos, ele tem 286 jogos pelo Cruzeiro. Na temporada ele fez 20. Ano passado participou de 50. Se repetir, por exemplo, a quantidade de 2024, chegará aos 316 gols, ultrapassando o goleiro Dida, que tem 306, e Eduardo, que tem 315. Nos próximos anos, se conseguir manter o mesmo ritmo, poderá chegar a centena de jogos e assumir o posto de top 20. Atualmente, o posto do top 20 é de Douglas, com 391 jogos. Nonato tem 394, zagueiro Léo, 401. E o histórico Pedro Paulo acumula 405 partidas. Então é o jogador que mais tem tempo de Cruzeiro e pode, quem sabe, chegar ao top 20 de jogadores com mais jogos pelo time celeste. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E também tem todas as minhas redes sociais, se vocês puderem seguir lá. Tamo junto, é nóis.